Isso. E já vou projetando na tela aqui também, tá ok? Área de trabalho. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Professora, Bem. Sim, pode falar. alguém abriu uma reunião sem querer antes de você, e os meninos estão na outra sala. Eu vou lá avisar eles para eles migrarem para essa, tá? Aí, na engenharia mecânica aqui? Foi, Não. Como é que exatamente. estranho? Será quem que fez isso? Bom, se bem que vocês são membros, vocês podem abrir sala, né? Então, pode ser isso, né? Alguém se confundiu aí e abriu uma sala. Tá bom, eu aguardo. Enquanto isso, vou aguardar então, uns 3 minutinhos para você fazer essa observação. Enquanto isso, eu vou apagar aqui, que eu coloquei engenharia, controle e automação. Deixa eu só organizar a luz aqui enquanto você avisa lá, ok? Bom dia, pessoal. Já chegaram aqui 14 alunos. Conseguiu resolver o problema quem estava na outra sala? Bom dia, professora. Bom dia. Conseguiram retornar aqui para a Bom dia, sala? professora. Eu falei com o pessoal lá, quem estava lá já saiu e entrou na sua aula, tá? Ok, obrigada, viu? Então, nós vamos projetar aqui. Deixa eu só confirmar com vocês. Na nossa última aula, que foi na segunda-feira passada, né, que não tivemos nem reposição no sábado, a gente começou a falar de ligações químicas, foi isso? Você pediu que a gente fizesse a leitura do slide para começar nessa, né? Exatamente, para começar a falar de ligações, né? Não só o slide, com relação também ao artigo que eu coloquei lá, foi isso? Exato. Então, tá bom. Então, a gente vai iniciar aqui com vocês essa parte de ligações, né? Que nesse ponto aqui. A gente não começou falando ainda não, né? Isso que eu queria confirmar, porque parece que eu tinha começado com uma turma, e acho que foi que o controle e automação, não foi com vocês. Bom, então, pessoal, bom dia a todos aí, né? Já estão aí a posto com relação à sala, todo mundo encontrou a sala. Nós vamos começar esse tópico, eu sei que começar e aí vai parar por uns dias aí, mas aí é como eu falei, vou deixar aquele material, os slides, para vocês terminarem esse complemento, e quando a gente retorna, a gente só faz um fechamento, né? E aí com as listas de exercício, eu acho que fica fechado esse conteúdo. Então, a gente vai dar início, vai dar uma parada, mas vocês vão continuar estudando aí nas férias. Vocês estão animados, né? Eu é que estou precisando de férias. Vocês não, vocês são jovens. Bom, ligações químicas. Nós falamos, então, nos modelos, né, atômicos, falamos nas condições, né, de como esses modelos propõem, né, a estrutura do átomo. São modelos, por isso, né, ainda algo que sofre alterações conforme nós vamos aí fazendo, né, descobertas, e isso é algo constante. Como nós vimos historicamente, então, toda aquela evolução histórica. Mas, na verdade, a maioria dos elementos químicos, eles são encontrados na natureza. E eles não estão sozinhos, eles estão ligados, né? Por isso a gente fala ligações químicas, né? Os átomos se ligam. Por que os átomos se ligam? Qual o objetivo deles se ligarem? Eles vão se ligar para ter uma condição de menor energia e maior estabilidade. Então, tudo caminha nesse sentido, né? De uma maior
estabilidade. E essas ligações que unem átomos, que unem moléculas, elas dão exatamente isso, né? Elas conseguem fazer com que esses átomos tenham uma menor energia e uma maior estabilidade. E nós mostramos, acho que eu comentei com vocês a tabela periódica, comentamos ou não? Agora já estou... Quando a gente falou em modelos, eu mostrei uma tabela aqui para vocês. Sim ou não, pessoal? Mostrou sim, professora. A gente conversou sobre a tabela Mostrei? periódica. Ah, então tá bom. Então, e aí nós comentamos que a tabela ela é dividida em linhas verticais e linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas, né, de grupos, antigamente eram chamados de família. Pode ser que alguém tenha feito ensino médio há um tempo anterior e conheceu como família, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família 0. Hoje é chamada de grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Só, eu acho que eu abri uma tabela aqui em algum dos slides anteriores, mas depois eu volto aqui, vou entrar na internet e já abro uma tabela. Mas qual o objetivo disso? É falarmos que os átomos, né, então, nós temos, a maioria deles não estão na forma solitária, eles estão ligados. E essas ligações, né, tem tudo a ver com a questão da física e da matemática. As duas coisas associadas para explicar, inclusive, como que funcionam essas ligações. Mas eu acredito que vocês tenham estudado, por exemplo, lá no ensino médio, que alguém falou assim para vocês. Eu vou pedir para quem Salomão, nosso amigo, Salomão está aí? É Salomão do Engenharia Mecânica, é Salomão. Acho que sim, não é? Tem Salomão aqui ou não? Bom dia, bom dia. Eu já estou confundindo, assim, porque eu não conheço vocês, né, visualmente, então eu conheço pela voz. Quem falou comigo agora foi o nosso amigo Matheus, professora. Acho que não tem nenhum Salomão na nossa Matheus. turma, não. Então é outra engenharia. Tá difícil, tá? Estou com 3 turmas de engenharia de primeiro ano que eu não conheço nenhum aluno, então eu estou memorizando pela voz e o nome. Então, Matheus é da engenharia mecânica. Pronto, Matheus, agora eu vou te chamar sempre. Lê para nós aqui, Matheus, por favor, se você puder, esse parágrafo que eu coloquei aqui, a setinha azul, iniciando e terminando, por favor. Dois átomos de um gás nobre exercem entre si uma atração mútua tão fraca que não conseguem formar uma molécula. Por outro lado, a maioria dos átomos forma ligações fortes com átomos da própria espécie e com outros tipos de átomos. Então, a maioria dos átomos vão se ligar ou com da própria espécie ou ainda com átomos de outra, né, outro tipo de elemento químico. Mas ele está dizendo que os gases nobres, eu vou na internet, que eu acho que é válido, né? Essa minha internet que está boa, na hora que não está funcionando, e parece que vai chegar na véspera do Natal, aí que não quer funcionar mesmo. Ixi, nossa senhora, não, vou deixar. Vai entrar ou vai entrar? Vamos ver se vai. Era só para pegar uma tabela aqui, se ela vai funcionar. Vocês tiveram sorte, semana passada eu dei aula na segunda, na terça e na quarta-feira eu não consegui dar aula, porque não tive energia e internet, logicamente internet, né? Se eu consigo uma tabela aqui, se é essa, essa aqui.
Tá abrindo aqui. Tá meio ruim, mas vamos ver aqui se eu consigo. E a tabela é só a tabela. Não tá me abrindo o máximo. Mas dá para a gente olhar que vocês conseguem visualizar ou não? Pessoal, conseguem? Sim, professora, a gente consegue visualizar. Tá, ok. Bom, o que nós estamos comentando, então, é essa coluna aqui, ó, a 18ª, né? Que é exatamente esses elementos aqui, que a temperatura ambiente são gases, né? Nós temos desde o hélio, né? São elementos, né? Esse, inclusive, né, o 118, se a gente ampliar ela aqui, que é o máximo que ela está indo, que eu consigo ampliar, não sei por quê, é o mais recente, né, a descoberta, 118. Na verdade, tem 119, né, mas esse que está estabelecido na tabela periódica, é um gás nobre também, que foi colocado aqui. Bom, o que esses elementos têm em comum? Tanto o hélio, quanto o neônio, quanto o argônio, quanto o criptônio, xenônio, né? Se você fizer a distribuição eletrônica deles, eles têm algo em especial, em comum. E faz com que esse algo aqui, né, faça deles elementos já estáveis. Eles não têm a necessidade de se ligarem. Como assim? Se nós fizermos a distribuição, até já tinha feito aqui, mas vou apagar e fazer de novo, que eu gosto de fazer, só vou aproveitar aqui para vocês me ajudarem. Não foi para vocês? Então, vou aproveitar o que estava aqui, só a mesma ideia, né? Então, nós pegamos aqui o neônio, o hélio e vamos pegar, por enquanto, esses dois aqui. Neônio. Vamos fazer a distribuição eletrônica do neônio. Como é que a gente vai fazer essa distribuição? Seguindo aquele diagrama que eu apresentei para vocês, que a gente construiu baseado na questão daquela equação que veio lá da mecânica quântica, né? Que é do diagrama chamado de diagrama de Linus Pauling. Então, um S, dois S, dois P. Fazendo a distribuição eletrônica, no caso aqui, o neônio tem o quê? Número atômico 10, número atômico número atômico 10, que é igual ao número de prótons, que é igual a 10, que é igual ao número de elétrons, que é igual a 10, né? Então, esse é o número de elétrons também, porque o átomo ele está no seu estado neutro, né? Átomo é neutro, seguindo os modelos atômicos que nós estudamos, todos os propostos. E aí, se eu faço a distribuição eletrônica, como é que fica, pessoal? Me ajuda aqui. Distribuindo os elétrons aí, né, como nós já tínhamos estudado, subnível S, 2 elétrons, com o outro S mais 2, 4, para 10 falta 6. Então, nós distribuímos aqui os 10 elétrons. Se eu olhar a última camada, que nós chamamos de camada de valência, e colocarmos ela a nível de orbital, conforme eu tinha orientado vocês, né, nós falamos que o orbital, o que era o orbital mesmo? Que nós comentamos? Seria uma região onde os elétrons vão orbitar, é uma subdivisão da localização Isso, uma deles? região de maior probabilidade de encontrar o elétron que está na camada, que está no nível que está, que a camada é um nível, né, e no subnível. E aí nós falamos, o subnível S tem um orbital, né? O subnível P tem 3 orbitais. Foi isso, não foi? Nós trabalhamos isso na semana passada. Bom, e aí nós dividimos aqui em 3 orbitais, nossa, ficou curto aqui, mas tá bom. Do caso do P. Então, aqui nós temos 2 elétrons para distribuir aqui no subnível S, né? E no caso do subnível P, ó, 1, 2, 3, né? E aí a gente retorna. Deixa eu pôr outra cor aqui para não ficar ruim. Anterior a ele. E assim.
E assim está a última camada, a camada de valência do átomo do elemento químico neon. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do hélio, como é que seria a distribuição eletrônica do hélio? Seria exatamente essa aqui, né? 1s. Nós passando o nível de energia, tá? E colocando aqui os 2 elétrons, seria isso aqui. E se nós fizermos isso a nível de orbital, que é a única camada, então a camada de valência dele, eu só tenho um orbital e tenho quantos elétrons para eu distribuir? 2 elétrons, né? Tá aqui os 2 elétrons. Então, esse é o neônio e o hélio. Vamos fazer o argônio agora, que é o que estava aqui, né? Que eu apaguei. O argônio tem número atômico 18, tá? Se vocês olharem aqui na tabela que a gente tinha projetado e depois eu tirei, né? Voltando aqui só para... Tá vendo? Aqui o argônio, número atômico 18. Então, vamos fazer a distribuição dele, tá ok? Então, número de prótons 18, número de elétrons 18, porque o átomo sempre está no seu estado neutro. Fazendo, então, essa distribuição eletrônica do argônio, como é que ia ficar? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, e assim por diante. A gente faz mais até onde a gente necessita, né? Passando os níveis de energia, ok? E distribuindo aqui os nossos elétrons. Então, vamos lá. 2, com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, né? Tá certo? 2 e 2, 4, 10, 12, para 18, 6. Tá certo? Camada de valência é a nossa última camada. Nós distribuímos elétrons. E vamos colocar isso a nível de orbital, então. Então, no caso do subnível S, eu tenho aqui um orbital. No caso do subnível P, eu tenho aqui os 3 orbitais. Distribuindo nossos elétrons aqui, nós teremos o quê? No caso do subnível S, 1, 2, né? P, 1, 2, 3. Vou pegar o amarelinho aqui para ficar mais tranquilo aqui. 5, 6. Distribuímos aí todos os elétrons. Bom, o que tem de especial com relação ao argônio, com relação ao neônio ou com relação ao hélio na distribuição eletrônica, na camada de valência? Tem todos os orbitais preenchidos. Tem todos os orbitais preenchidos. Isso indica o quê? Que um orbital, né, aquela região que tem os elétrons, ela tem algumas questões energéticas. Quando ela está vazia ou semi-preenchida, ela possibilita a entrada de um outro elétron. Quando ela está completa, ela não possibilita mais a entrada de elétron. Então, ela está numa condição mais estável, de menor energia. Por isso que fala, né, que os gases nobres, né, por isso eu falava nobres, exercem entre si uma atração mútua tão fraca, né, que não conseguem formar uma molécula. Depende. Isso aqui eu até dar destacado aqui, né, porque isso pode acontecer de formar uma molécula. Mas, de primeiro momento, eles estão em condições estáveis. Certo? Eles não têm a necessidade. Depende das condições, isso pode acontecer. Se alguém falar para você assim, gases nobres nunca se ligam, vai estar mentindo. Inclusive, quem fez Enem no Enem de 2019 deve ter encontrado uma questão dessa aí no Enem que caiu. Né? Então, gases nobres se ligam, mas na sua condição, né, prematura, vamos dizer assim, que eles estão estáveis. O que dá essa estabilidade? O que dá estabilidade é eu ter os orbitais completos. Vocês estudaram lá no ensino médio, chamado regra do octeto, e vocês já devem ter lido lá no artigo que eu mandei vocês lerem também, né? Que isso aqui é uma questão, né,
de organização de orbital a nível de orbital, né? E isso faz com que você tenha uma menor energia e uma maior estabilidade. E quando eu estou nessas condições, realmente a ligação fica um pouco mais desfavorecida. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá ok? Sim ou não? Tranquilo? Então vamos seguir. Bom, então aqui nós temos uma outra observação, que uma molécula só será formada se esta for mais estável e tiver menor energia do que os átomos individuais, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Aí ele fala assim, com exceção dos gases nobres, os demais átomos têm tendência de formar moléculas através do estabelecimento de ligações. Essa exceção, até destacada aqui, porque depende das condições, dependendo das condições, os gases nobres também vão formar moléculas. Também podem formar moléculas, tá? Matheus, você lê esse primeiro parágrafo aqui para mim, por favor? Sim. De maneira geral, a ligação química pode ser definida como uma força resultante atrativa que existe entre alguns átomos, quando esses se aproximam. Ok, então é física, né? É força. Então, ligação química é uma força, só que é uma força resultante. Epa! Quando você estudar lá em física, a força resultante tinha. O que era a força resultante lá na física? O que era essa força resultante na física? Essa aceleração. Que estava relacionada, quer dizer, era o resultado de forças que poderiam ser contrárias, inclusive, mas a diferença entre elas resultava, por isso que eu falava força resultante, né? Um saldo, tinha um saldo de força, e que esse saldo é que eu calculava, não é isso? A física não é mais ou menos isso? A força resultante, né? Então, é a mesma coisa. Se você aplica uma força, né, num determinado objeto, e o objeto aplica uma força em você, depende se o objeto vai movimentar ou não. Isso depende da força resultante. Se ela é em relação a você, a sua força é maior ou a do objeto, no sentido. Mais ou menos assim que você estudar em física. Então, aqui também né, dentro da química, então essa ligação, ela depende de algumas coisas, de alguns fatores físicos. Ela não acontece tão simplesmente assim, né? Bom, tem que ter condições para que ela possa acontecer, tá? E essa força mantém um conjunto de dois ou mais átomos unidos, formando assim um composto químico. Então, tudo é constituído de átomos, como nós vimos lá na lei de antes de Cristo. E esses átomos estão, na maioria das vezes, ligados, né, formando compostos químicos. E o objetivo deles formarem esses compostos químicos é ter o quê? Uma menor energia e uma maior estabilidade. Mas isso a gente vai estudar agora quais são essas condições para que ele tenha menor energia e maior estabilidade. Existe, né, basicamente, três condições importantes, que é polaridade, distância e energia. E estão totalmente ligadas. Então, polarização. O que seria essa palavra polaridade? Hein, colegas? O que seria essa palavra polaridade, no que vocês já conhecem, de polarização? O que é? Polariza Por exemplo, vou dar um exemplo prático, então até que apaguei aqui, né, mas eu vou usar o outro exemplo. Então, quando eu falo que eu tenho uma polarização, eu tenho que ter o quê? Uma diferença de carga. Eu tenho que ter o quê? Uma carga positiva, uma carga negativa, pode ser uma carga localizada ou pode ser uma densidade. Então, eu polarizo, né? Eu tenho um polo diferente do outro, eu tenho uma polarização. Mas, logicamente, que a distância vai interferir nessa polarização, não vai?
e, logicamente, a questão energética. Então, uma ligação, ela vai depender desses fatores. Como assim? Né? Vamos entrar aqui num fator importante. É que eu achei que eu tivesse dado essa aula para vocês, mas não foi. Foi para engenharia, controle e automação. Estou apagando que está aqui para a gente refazer. Não gosto de aula pronta, montadinha aqui em cima, não. Mas não fica ruim, né? Esse composto aqui é a fluorita. Tá? Ela é basicamente composta de 2 elementos químicos. Qual que é? O cálcio e o flúor. Mas o cálcio e o flúor, eles se ligaram. Mas de que forma que eles se ligaram? O que levou a essa ligação entre eles? Alguém sabe falar? Como é que eles se Força de ligaram? atração. Cálcio, uma atração. E essa atração aqui, será que ela foi uma polarização entre cargas positiva e negativa? O que você acha? Sim, foi uma Sim. ligação covalente. Covalente ou uma ligação iônica? Se é uma ligação entre cargas. Não é iônica, é carga iônica. Iônica. Né? Bom, e essa aqui, ó, essa aqui é uma substância enxofre, né? A substância é essa. E a molécula, né, ou a estrutura química dessa substância é o átomo de 8 átomos do elemento químico enxofre ligado. Já é uma outra ligação, não é uma ligação? Agora sim é aquela ligação que você falou primeiramente, é uma ligação covalente. E o aço? Aço é um negócio espetacular, né? Hoje, na maioria do material que nós utilizamos, né, nas nossas indústrias, nós temos esse material aqui, o aço. E o que é a composição do aço? É diversa. Nós temos diferentes tipos de aços, né? E, basicamente, a gente tem o que? Ferro, carbono, mas tem outros elementos. Mas como que liga isso, né? Ferro, carbono. Como é que eles se juntam para formar essa substância? Por polarização, por energia, e qual é a distância? Então, o que diferencia, inclusive, né, o que diferencia esse composto, desse composto, inclusive a questão macro, né, não é uma questão micro. É uma questão macro, a gente fala, por exemplo, de temperatura de ebulição, temperatura de fusão, né, densidade, condução. Então, tudo isso está relacionado com a forma como esses átomos se aproximam, essa força, né, que liga esses átomos, é que vai definir as propriedades macro dessa substância e, inclusive, né, a vida útil dessa substância. Ok? Tudo bem até aí? O elemento químico carbono, ele é um cara especial, né? Se a gente for lá na tabela periódica, que nós tínhamos projetado aqui, cadê ela? Aqui, né? Se a gente vir aqui na nossa tabela, o carbono está aqui, né? Número atômico 6. Está na 14ª coluna. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do carbono, como é que fica a distribuição eletrônica do carbono, pessoal? Nossa, hoje eu estou transpirando aqui. O calor está insuportável. Deixa eu só diminuir essa tela aqui para a gente fazer essa distribuição eletrônica. Aqui. Quem me ajuda aí a fazer a distribuição eletrônica do carbono? Então, o carbono é esse cara aqui, ó. Carbono, número atômico 6. Número de prótons 6, número de elétrons 6. Então, se eu faço a distribuição, fica um S, 2 S, 2 P. Se eu passo os níveis de energia, mais ou menos isso, né? E se eu vou distribuir os meus elétrons aqui, como é que fica? Fica 2, 1, 2, 4, para 6, 2. E se eu faço aqui o meu orbital, subnível S, um orbital, subnível P, 3 orbitais. Mais ou menos isso. Distribuindo aqui nossos elétrons, como é que vai ficar? 2 elétrons aqui. E aqui 2. Se for o primeiro para cima, não foi isso? Assim. Assim está o carbono. Usando os conhecimentos que vocês já têm da química lá do ensino médio, vocês falariam para mim quantas ligações o carbono faz? 4.
4. E olhando aqui para a distribuição eletrônica, o que você acha? 4 também. Um para 4 preencher também? cada orbital e os outros 2 para o último orbital. Mas então entraria um elétron aqui, faria uma ligação. Entraria um elétron aqui, faria outra ligação. Poderia entrar 2 elétrons aqui, faria outra ligação. Porque uma ligação é o quê? Uma ligação é um par de elétrons, são 2 elétrons. Mas vocês estudaram lá no ensino médio que o carbono é esse cara aqui, que tem um elétron desemparelhado, outro elétron desemparelhado, outro elétron desemparelhado e outro elétron desemparelhado. Ele tem esta condição, um orbital semi-preenchido, não é assim? Um outro orbital semi-preenchido, um outro orbital semi-preenchido e um outro orbital semi-preenchido. Foi assim que vocês estudaram ou não? Mais ou menos, né? Então, entraria aqui um elétron, pode entrar outro elétron aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui. Mas para isso, eu teria que ter 4 orbitais desemparelhados. Professora, E eu não tenho. é porque um dos elétrons do subnível S, né, ele migra para o último orbital e aí possibilita as 4 ligações. Né? Esse é um caso especial do carbono, o silício também faz isso, né? Na verdade, a configuração do carbono não é essa que nós fizemos aqui. Essa aqui não é a de menor energia. A de menor energia é exatamente, né, o que o nosso amigo falou. Ó, aqui eu tenho um elétron aqui e aqui eu tenho 3 elétrons. Então, na verdade, eu tenho isso aqui de configuração. Vou apagar isso aqui, né? Eu tenho exatamente, né? Um elétron aqui e um elétron aqui. Essa é a configuração do carbono. Ah, professora, mas é totalmente fora do que nós tínhamos visto. Aqui não caberia 2 para depois vir para cá? Só que energeticamente, né, ele tem menor energia quando ele está com seus 4 orbitais da camada de valência semi-preenchida. Isso também é calculado em matemática, né, a partir da física e da matemática. Por isso que o carbono faz as 4 ligações, porque ele tem 4 orbitais desemparelhados, e por isso que ele é tetravalente, e é por isso que tem todas essas características do carbono de formar cadeias carbônicas. Está relacionado com isso aqui. Essa propriedade do carbono em especial. Tá? Então, recordando isso que vocês já estudaram lá, mas que traz, inclusive, no artigo que vocês leram também. Bom, então, pessoal, depende muito da forma como se isso aqui está organizado para a gente ter uma estrutura diferente, né? É o que vai definir a condição macro da substância, são essas condições micro. É o micro que define o macro. Tá? Ok? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Bom, então, nós temos, né, essa questão dos gases nobres que nós falamos, de estar preenchido. Mas, né, isso pode acontecer, eu vou apagar isso aqui, está tudo em vermelho aqui, já vou riscar de novo, mas eu gosto de riscar com vocês. Não, agora eu acabei falando, pronto, vamos fazer a coisa aqui, é borrachinha, não é desfazer não. Apagando isso aqui. Bom, agora sim. E vamos ver aqui, o que é isso aqui? Isso aqui são aqueles elementos que eu coloquei lá para vocês, só está faltando o último, né? Porque ele é novo, o 118. Nós temos aqui esses elementos que são os gases nobres. Hélio, neon, argônio, criptônio, xenônio e radônio.
E isso aqui nós estamos falando de raio. Nossa, esse amarelo é horrível, né? De raio. E esse aí é energia de ionização. E vocês leram lá no artigo, não leram? O que era energia de ionização? Alguém se lembra? Quando vocês leram lá no artigo? O que seria energia de ionização? É a energia necessária para o elétron saltar de camada? É a energia necessária para eu retirar o elétron, né? Só que tem que estar em condição, né, no estado gasoso, retirar o elétron de determinado átomo de uma camada e levar ele para outra camada. Uma camada de menor energia para maior energia. Eu falei isso, inclusive, para vocês, da questão de cair um pouquinho da água, do arrozinho que você está fazendo, e alguém falou para mim, ela deixa de ser azul e passa a ser amarela. Falei isso ou não? Que seria a hesitação do elétron? Isso, que foi quando eu falei do modelo atômico de Bohr. Não foi? Então, eu retirar esse elétron, eu fornecer uma energia e retirar ele nessas condições. É energia de ionização. Só que tem... E o raio? O que é o raio de um átomo? O que seria isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na nossa tabela. Tinha aqui. Quando vocês estão pensando aí, eu só estou mexendo aqui, só um pouquinho aqui na internet. Aqui. O raio influencia em muitos aspectos a respeito do compartilhamento do elétron, pelo que tiver mais Isso. perto. E o que seria esse raio, então? Esse raio, como está a figurinha aqui que eu peguei na internet? Ele seria o quê? É a metade do diâmetro, né? Como a gente estudou em matemática. Mas o que seria esse raio, então? É o quê? A extremidade, ou seja, a camada de valência até o quê? O núcleo do átomo. É o raio do átomo. É exatamente isso aqui, né? Então, é isso aqui. Tá? Consegue visualizar isso? E o que esse raio tem a ver com o elétron, eu poder retirar o elétron ou não retirar o elétron do átomo? Aqui, ó, tem até a tabela periódica que está dizendo assim, ó, que o raio atômico, né, no caso do átomo, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. O que é isso? Como funciona isso? Se a gente for lá na tabela periódica, o que acontece, por exemplo, com relação... Eu acabei jogando a tabela fora. Não, pega outra aqui. É bom, né? Isso aqui é a internet que ajuda, né? A gente faz besteira, a gente volta. Tabela periódica completa. Vamos ver se a gente vai pegar uma até melhorzinha aqui. Vamos pegar essa. Tem umas assim, vai aumentando. Ixi, que não permitiu, né? Volta. Aqui. Certo? Então tá a tabelinha aqui bonitinha aqui para nós, né? Essa tabela é legal porque ela você coloca aqui em cima e ela aparece. Essa é legalzinha. O que falou o raio? Falou que o raio aumenta de cima para baixo. Por quê? Por que o raio do átomo vai aumentar? Se eu pegar o hidrogênio, ele tem menor raio do que o lítio. Se eu pegar o sódio, tem menor raio do que o potássio. Se eu pegar o potássio, tem menor raio que o rubídio. O rubídio tem menor raio que o césio. E o césio tem menor raio que o frâncio. Por quê? Maior número atômico, maior número de elétrons, logo eu preciso de mais camadas para distribuir eles. Com certeza. Então, tá certinho. Né? Então, tem o maior número de elétrons, maior número de camadas. Perfeito.
E o raio é o quê? É a distância da parte central do núcleo até a camada de valência. Então, vai aumentar. Mas lá também falou que o raio aumenta da direita, não é isso? Para a esquerda. Se eu pegar aqui, ó, o criptônio tem menor raio do que o bromo, que tem menor raio que o selênio, que tem menor raio que o arsênio, que é o germânio, que é o galho, que é o zinco, que é o cobre, que é o níquel, que é o cobalto, que é o ferro, que é o manganês, que é o cromo, que é o vanádio, titânio, cálcio e potássio. Por quê? Agora vai contrário ao que você me falou. Porque o criptônio tem maior número atômico que o bromo, e o bromo tem maior número atômico que o selênio, e o raio está aumentando contrário ao número atômico. Não é isso que nós vimos lá? Aqui, ó. Propriedades periódicas. Foi isso que nós vimos? Por quê, pessoal? Aí, nesse caso, eu acredito que tem a ver com a força que o núcleo vai exercer sobre a eletrosfera, né? Se aqui no final, quando ele tem um maior número atômico, né, ele vai ter mais prótons que vão exercer esse poder de atração sobre as camadas da eletrosfera. Exatamente. Então, se eu tenho aqui uma carga nuclear de 36 prótons, eu também tenho 36 elétrons. Porém, a distância, né, comparado camada a camada, é a mesma. Aqui eu tenho uma carga nuclear de 35 prótons e 35 elétrons. Só que eu estou na mesma camada. Qual que é a camada? É a quarta camada. Tanto o criptônio está na quarta camada, a camada de valência, como o bromo também está na quarta camada, como o selênio está na quarta camada, como o arsênio está na quarta camada, como o germânio está na quarta camada, como o galho está na quarta camada. Então, isso faz com que essa carga nuclear seja mais forte e puxe esses elétrons com maior intensidade. Quanto maior a carga nuclear, maior a intensidade que eu estou atraindo carga positiva com carga negativa. E se eu estou falando da mesma camada, isso faz um encolhimento maior. Então, eu acabo tendo um menor raio em quem tem maior número atômico, quando eu estou falando de mesma camada, mesmo período. Agora, quando eu estou falando de camadas diferentes, aí é o contrário. Ah, mas o que isso tem a ver com o que você estava falando? Tá claro isso? Entenderam isso ou não, pessoal? Sim ou sim? Sim. Então, tem a ver com isso aqui, ó. Olha para vocês verem. O raio do hélio é picômetro, né? É 99. O do neônio, 160. Do argônio, 192. Do criptônio, 197. Do xenônio, 217. O raio fez o quê? Aumentou. E quando o raio aumentou, o que aconteceu com a nossa questão de energia necessária para retirar o elétron? Aumentou. Diminuiu. Quanto maior é o raio, menor a energia. A energia aumentou, quanto maior era o raio, menor a energia. Contrário. Percebe, ó? Esse raio aqui é 99, esse raio aqui é 217. Qual é que tem menor energia para retirar o elétron? O raio que tem 217 ou o raio 99? Menor energia. Sim. 217. 217. Então, com certeza, eu posso retirar esse elétron do xenônio com uma maior facilidade do que eu retirar o elétron do hélio. Quando eu fiz aquela distribuição para vocês aqui, anteriormente, cadê ela? Né? Esse cara aqui, ó, é dificílimo eu tirar esse elétron dele. É altíssima a energia para eu retirar um elétron aí. Mas, quando eu vou lá no... olha lá, o neônio também é difícil. O argônio também é.
Olha o criptônio. Olha o que acontece aqui, essa tabelinha que a gente colocou aqui, ó. O que significa isso? Xenônio ligado com flúor, xenônio ligado com oxigênio, criptônio ligado com flúor. Os únicos gases nobres que ainda não formam moléculas, ou seja, ou compostos químicos, é esses três aqui, ó, argônio, neônio e hélio. Esses três aqui ainda são solitários, eles ainda não se ligam de forma. Por enquanto, não encontramos nenhuma molécula dele ou composto químico. Já esses demais formam ligações, mesmo estando com o orbital completo, podem formar ligação. Por quê? Por causa da energia de ionização. Eu não gasto tanta energia para retirar o elétron dele, desemparelhar o elétron. Por quê? Porque o raio dele é grande. Então, a força nuclear, prótons, elétrons, ela não é tão forte. Então, eu consigo retirar esse elétron com uma maior facilidade. Lá das camadas de valência. Apesar de estarem completas, estáveis. Então, aquela ideia que alguém diz, gás nobre não se liga, cuidado, pode se ligar. Depende da necessidade. É a mesma coisa quando eu falo assim, ó, alguém fala assim, ó, esse composto aqui é o gás oxigênio. E se a gente for na distribuição eletrônica e fazer a molécula de gás oxigênio, daqui a pouco a gente vai estar fazendo isso aqui com vocês vão ver que está estável. O orbital de um átomo de oxigênio está estável com relação ao outro. Se vocês lembrarem aí, quem não lembra não precisa ficar desesperado, não. Quem lembra, né? É assim, ó. Você tem aqui, ó, vou pegar o branquinho aqui, um elétron desemparelhado aqui no oxigênio, um elétron desemparelhado, outro elétron desemparelhado e outro, e você tem aqui o orbital completo e o orbital completo. Cada pinguim desse é um elétron, vou representando aqui, né? E aí, quando eu faço a configuração, é isso que forma. Esse orbital fica completo e esse orbital fica completo. Ele faz as duas ligações, se vocês se lembrarem lá quando vocês estudaram no ensino médio, vocês estudaram assim, oxigênio, dupla, oxigênio. Não foi assim? Gás oxigênio, que nós respiramos. Uai, professor, e como é que forma esse cara aqui, ó? O3. É um outro oxigênio que entra. Mas esses caras aqui já não estavam resolvida a vida deles? Esse orbital já não está completo? Esse também já não está completo? E esses agora já não ficaram completos? Como que ele vai se ligar? É a mesma história aqui. Professor, então só para compreensão Sim. mesmo. Quanto o menor o raio, mais difícil de tirar o elétron, porque a Mais atração difícil tirar o é elétron. forte, no caso. Porque o elétron é muito próximo do núcleo. Uhum. Então, aquela atração carga positiva nuclear, força eletrostática e elétron, apesar do elétron não cair no núcleo, igual o modelo atômico de Rutherford, que nós vimos que o Bohr, né, diz que o elétron tem uma quantidade de energia e ele está ali com aquela quantidade de energia dele, né, quantizada e papapá, mas esse elétron, ele tem uma atração pelo núcleo. E há condições, sabe? Há situações em que o núcleo captura o elétron da eletrosfera também. Isso, quando acontece, inclusive, né, emite uma energia nuclear, uma radiação. Então, isso também já é conhecido. Então, aquele modelo atômico de Bohr, ele tem algumas questões ainda já mostrando que o elétron vai para o núcleo do átomo. Dependendo das necessidades do núcleo do átomo, o núcleo do átomo puxa o elétron para dentro. Chama-se captura eletrônica. Mas, então, isso é tudo relacionado com essa parte física de força elétrica. Depende das necessidades, isso pode acontecer. Então, alguém dizer, né, se foi uma questão, vocês fizeram Enem, foi em 2019? Alguém fez Enem em 2019? Eu. Você fez a prova de Química bem? Você saiu bem em Química? Você lembra de uma Não, questão dessa?
Que eu fiquei muito atrasado na prova de matemática e tive pouco tempo para fazer de química. Então, depois você volta lá no seu caderninho da prova de química, se você não jogou fora, você vai achar uma questão exatamente batendo nessa tecla aqui, ó. Porque a gente, quando a gente estuda no ensino médio, né, muitas vezes, e os livros também trazem isso, assim, ó, regra do octeto. O átomo se liga para ter 8 elétrons na camada de valência. E assim ele tem a estabilidade. Não é assim que a gente estuda? Então, cuidado com essas regras, né? Ela vem exatamente para explicar um princípio. Ela é válida? Entre aspas, depende. Né? Eu não posso. Então, isso não é geral. Eu tenho que avaliar as condições. Os átomos, inclusive aqueles que estão com o orbital completo, podem fazer ligação. Depende das necessidades. Por exemplo, esse cara aqui, o gás ozônio. Né? Que é a entrada de um outro oxigênio aqui. A hora que a gente for falar de ligações lá na frente, eu vou voltar aqui. Que eu só coloquei para deixar vocês pensativos. A gente vai ainda voltar nessa ligação aqui do ozônio, porque ela é importante, essa compreensão. Mas aqui está claro, então, com relação a raio e energia de ionização? Entendemos? Uhum. Ô, professor, Então, é a partir... Sim, pode falar. tenho uma dúvida aqui. No caso desse ozônio aí, faria uma ligação do tipo trigonal, né? Você falaria ela, talvez no nível de ensino médio antigo, você falaria ela ligação covalente dativa. É isso que você quer falar para mim? Aqui eu faria uma outra ligação, né, com o oxigênio aqui ligado com o ozônio, onde esse par de elétrons ele vai estar acionado nesse oxigênio num outro átomo de oxigênio. É isso mesmo. Certo? Só que hoje a gente não fala mais ligação covalente dativa. Antigamente dizia isso. Inclusive a gente representava ela assim, ó, por uma setinha. Dizendo, o par de elétrons está vindo desse átomo para esse. E se eu for explicar com mais detalhe, quando a gente fechar a parte de ligações covalentes, a gente vai falar sobre isso, que é importante essa compreensão aqui. Porque esse raciocínio, essa setinha, né, que é antigamente trabalhada, se você pegar um livro de ensino médio, Marta Reis, né, ela vai trazer isso aqui. Tá? Inclusive livro de terceiro grau também, mais antigo, ele vai trazer isso aqui também. Mas hoje já foi feita uma outra discussão que muda um pouco essa configuração. É uma compreensão um pouco mais, menos moldada, né? Porque, de fato, gente, a gente ainda não conhece. A gente tem algumas ideias, né? Alguns modelos para explicar isso. Então, aquela ideia, primeiro, que gás nobre não fazia ligação, porque quando eu fiz ensino médio, até quando eu fiz graduação em química, a gente discutia que gás nobre não fazia ligação. Hoje já morreu isso. São evoluções que vão acontecendo conforme a gente vai conhecendo um pouco mais. Pode falar. Ô, professor, como essa é a minha primeira aula, eu não sei se a senhora comentou a respeito daquele aspecto sobre SP, SP2, SP3, que o carbono Isso, faz. comentei. Comentou? Eu comentei, não comentei, pessoal? A gente construiu o diagrama usando a equação de Planck e a gente chegou na configuração. Foi isso? Eu fiz isso ou não fiz na engenharia mecânica? Só se eu tiver doido. Já. Fiz, né? Bom, então eu fiz. Tá? Para você que é a primeira aula, ou quem está assistindo a primeira aula, se você entrar na plataforma Moodle, todas as nossas aulas elas são gravadas. E eu coloco os vídeos lá. Então, é só você acessar que você vai assistir a toda a aula. Como essa aula hoje também está sendo gravada. Aí, assim que a gente termina, a gente sobe o vídeo para lá. Certo? Professor? Sim. Aproveitando o gancho do Moodle, a senhora precisa adicionar nós, que somos novos alunos. Nós não temos acesso à sua disciplina. Lá no Moodle? Sim. Então, aí, no caso, você vai ter que ver com o seu coordenador do curso, porque quem faz isso é o coordenador.
É ele que coloca os ele alunos na falou que sala. repassou para os professores e, caso não tivesse adicionado, na aula para falar com os professores. Ah, é? Porque normalmente, assim, o que eu adiciono você aqui na minha sala de aula. E eu fiz isso hoje. Quem solicitou, eu adicionei. E você entrou, não foi pelo e-mail institucional? Sim. Então, você já entra lá no Moodle também, Tá, ok. tá? Porque você já tem um e-mail institucional. Tá bem. Mas caso você tenha algum problema, você entra em contato comigo. Eu acho que eu não sei se eu coloquei meu telefone, mas eu vou colocar o telefone para vocês disponibilizar, e aí vocês... Já tem representante essa turma? Não, professora. Não, então eu vou disponibilizar meu telefone já lá no chat, e aí vocês anotem. Aí, caso vocês precisem entrar em contato comigo, vocês podem entrar via telefone, caso não tiver adicionado lá no Moodle ainda. Tá ok? Pessoal, até aqui, tá claro que nós comentamos com os senhores? Nós vamos parar aqui, mas eu gostaria que vocês, de antemão, né? Deixa eu só sair daqui, voltar aqui na internet. Só voltando aqui, só para verificar aqui, só para mostrar quem não tinha assistido a aula ainda. Se você entrar aqui na plataforma, eu acho que aqui... eles estão com uma manutenção aqui. Deixa eu acessar aqui. São vocês, engenharia mecânica, estão aqui. Então, vocês estão visualizando aí, pessoal? Aqui estão, ó, todas as nossas aulas. Nós tivemos 3 aulas, elas estão aqui no dia 30, no dia 7, no dia 14. E agorinha vai vir aqui a aula do dia, hoje é que dia? 21. Ela vai bater aqui. Aqui também estão o quê? As listas de presença. Então, agorinha eu já baixo a lista de presença lá na plataforma Teams e eu já trago ela para cá, tá? O que eu gostaria, quem assistiu minha aula semana passada, eu falei, esse slide que eu estou utilizando e que eu estou utilizando lá na lousa, ele está aqui, que são, né, ligações químicas, e esse é o artigo. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, finalizassem, depois desse uma lida nessa questão aqui, nesse trabalho de estrutura de luz, tá? Para que quando a gente retornar, a gente vai fechar isso, mas de uma forma mais rápida, e que vocês já fizeram a interação, tá? Porque depois a gente tem ainda, né, todas essas questões aqui para serem trabalhadas. Então, é aqui que está a nossa conversa, sempre aqui. Tudo que a gente faz lá no Teams, a gente traz para cá. Inclusive, quando eu baixar, mandar para vocês, né, que ainda não está disponível, lista de exercício, alguma coisa assim, de questões, também você vai entrar por aqui, ó, e vai achar a lista de exercício lá no Teams. Certo? Tudo bem? Então, aqui que é o nosso ambiente de trabalho. E lá é as nossas aulas síncronas que a gente trabalha. E agora eu vou aqui, voltar aqui no Teams, né? E vou baixar aqui a nossa lista de presença. Baixei a lista de presença. E eu vou finalizar a gravação. Então, parar a gravação. Parando